Pessoal, hoje o nosso assunto então é plantio de pitaia por meio de propagação vegetativa, né, por meio de muda, processo de estaquia. Então a gente já vai direto ao assunto. A gente geralmente para implantar o pomar por meio de muda, a gente seleciona mudas aí com coloração verde escura, bem desenvolvidas, no mínimo aí 1 ano de idade. A gente para pitaia não faz cova, a gente faz amontoa, só encosta um pouco aí coloca um pouco de solo aí na muda e depois amarra, deixa as gemas onde vão florescer e frutificar para fora e faz uma amontoa e pronto. Aí é um palanque de concreto de um pomar experimental aí que a gente vem trabalhado. Geralmente a gente coloca a altura mais ou menos do palanque em 1,60 m, que facilita os tratos culturais. Então a gente tem trabalhado aí espaçamento aí de 3 metros entre linhas e no mínimo 2 metros aí na fileira, né? Então pomar bem arejado. Pitaia então a gente não se fala em cova, né? Principalmente porque pode dar aí muita podridão devido ao alagamento, encharcamento, principalmente se o solo for argiloso, e a pitaia ela não tolera, né? E quando a gente for preparar as estacas também é interessante a gente usar uma mistura aí de terra, pode ser terra de barranco, areia lavada, esterco de curral, cama de aves, fazer um substrato bem poroso. Adicionar adubação aí, superfosfato simples, que é muito bom, ajuda a enraizar. O cloreto de potássio também, ou um substrato comercial, né? Então as estacas têm que ter pelo menos 2 a 3 anos de idade, devem ser retiradas aí da planta em pedaços, no mínimo 40 centímetros de comprimento, elas devem ter boas gemas, né? Sadias, livres de pragas e doenças. Então, como a gente observa aqui nessa figura, então são cladódios aí, aí no caso até já enraizados, né, com boa coloração, sadios, um tamanho muito bom, e maduros, né, principalmente para favorecer aí a precocidade na produção. Se a gente for selecionar, e teve um trabalho aí de lavras, que eles avaliaram aí o comprimento das mudas de 5 a 25 centímetros. Então, pessoal, para formar um sistema radicular aí adequado, pelo menos 20 centímetros, né? A gente vê nessa foto aí que 20 centímetros para 25 aí já não teve diferença, né? Agora de 15 para baixo, o sistema radicular ele já demora um pouco mais para formar. Isso aí já dá consequência no crescimento vegetativo. Se o produtor não tiver tempo de fazer um canteiro aí para fazer a produção de suas mudas, ele pode deixar na cinza aí de um ano para o outro, ela enraiza bem, deixa no local sombreado, né? Geralmente aí com um sombrite, uns 50%. Que ela vai enraizar bem e ele vai poder ampliar o pomar, né? Então a gente recomenda que utilizem mudas aí que já produziram, cladóides maduros, né? Aí no caso já foi colhido um fruto, para superar essa fase juvenil, né? E também gerar precocidade na produção. Então é um cladóide aí que tem bastante reserva, né? Principalmente de carboidratos e fotossintatos, e ele já vai ajudar na precocidade. Aí a gente vê um tratamento aí com dominância apical e profundidade de plantio da pitaia, a gente observa que o CD1, a primeira muda aqui da figura, com dominância apical e a profundidade de 1 centímetro, ele teve maior desenvolvimento vegetativo, né? E aqui essas 3 mudas à esquerda são mudas mais maduras, aí de 1 ano e meio de idade. Essas 3 mudas à direita são mudas novas, que não tem 1 ano. Então a gente observa que o sistema radicular ele ficou muito mais desenvolvido em mudas maduras, né? Principalmente pelo fato dela ter mais reservas. Então sempre selecionar mudas bem maduras, se possível aí no mínimo uns 35 centímetros, quando a gente falar em comprimento, né? Que ela vai ter mais reserva para brotação e também para a formação de sistema radicular, né? Então o ideal seria isso aí, 35 até 45 centímetros ou até mais, né? Se for viável, né? O cladóide mais velho ele sempre tem maior reserva. Aí essa figura mostra o número de brotações em estacas de pitaia coletadas e enraizadas em diferentes períodos do ano. O preto, a curva ali em preto mostra que ela foi plantada em agosto, tá? Então a brotação foi maior. Então aqui para nossas condições de estudo Brasil, a gente recomenda aí até no máximo aí outubro, que ela ainda está em crescimento vegetativo. Se a gente for plantar agora, por exemplo, agora em dezembro, que é a fase de florescimento e frutificação, ela não vai gerar broto. A balança hormonal dela está mais favorável a diferenciar o botão floral, né? E provavelmente não vai nem dar fruto se não tiver enraizado, né? A planta tem que estar bem enraizada. Então, essa foto aí mostra a gente quando a gente plantou em agosto, então teve um crescimento vegetativo bem vigoroso, era a mesma muda da figura passada.
Então, se a gente está pensando em formar pomar, em formar copa, para as condições do Brasil, eu diria que até outubro seria o momento ideal, quando o balanço hormonal está mais apto ao crescimento vegetativo das mudas.